Você que está aí do outro lado disso que chamam ou chamou-se de a sociedade do espetáculo. Você que está aí se perguntando por que a extrema-direita avança no mundo mais uma vez. Você que está aí se perguntando o que você faz da sua vida diante do autoritarismo. Você olha para cima, você olha para baixo e se pergunta o que farei de minha existência. Eu lhe respondo em verdade. Venha para o Provocação Histórica, que aqui a gente vai debater exatamente isso. Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando mais um Provocação Histórica ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais, desse nosso mundo não tão admirável assim e desse nosso mundo invariavelmente cheio de guerras. Está começando, jovens do Brasil, senhoras e senhores, mais um Provocação Histórica, também ao vivo pelos canais do glorioso Eduardo Moreira, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo, vocês sabem, invariavelmente envolto em autoritarismo brutal. E é por isso que existe o Provocação Histórica, para que toda quarta-feira a gente possa aqui debater no Brasil, ou sobre o Brasil e sobre o mundo, para tentar expurgar um pouco dos demônios autoritários do nosso passado, que não cessa de passar, diria também o pensador e o filósofo. Senhoras e senhores, a essa altura vocês já sabem, eu sou o Lindené Pareto, um professor de História e um historiador num Brasil que tem, você sabe, meu convidado, um intenso, violento, virulento passado pela frente, como dizia o cronista. E estamos aqui no Provocação Histórica recebendo vocês mais uma vez. Vamos curtir, vamos compartilhar, vamos fazer viajar a palavra da história para todas as partes do mundo. Aleluia! E aqui, sem mais delongas, eu quero dizer a vocês que as prosas do Provocação Histórica são prosas, evidentemente, históricas, feitas por um professor de história, um historiador de formação e um professor de sala de aula há mais de 16 anos em sala de aula. Portanto, vocês que estão chegando agora no Provocação Histórica, que nunca viram o programa, ele é um programa conduzido por um professor e historiador que faz prosas aqui e que, no fim das contas, não é uma entrevista tradicional. É uma prosa histórica mesmo, com pessoas das mais variadas áreas que falam também de história. Por isso, evidentemente, esse formato é um tanto especial e traz aqui um gostinho, digamos, mais intimista para o Provocação Histórica. E sem mais delongas agora, senhoras e senhores, eu observava à distância, vendo os seus vídeos, lendo os seus livros, seus textos, observando a sua voz inconfundível na defesa de valores democráticos que vão muito evidentemente além do liberalismo. Ou seja, aquilo que seria uma democracia radical e popular, apregoada, entre outras coisas, pelo pensamento crítico, grave e sisudo do marxismo, no mínimo desde o século XIX. Por isso eu tenho a alegria de receber aqui o professor, como diziam antigamente, catedrático do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, professor de Filosofia e Teoria do Direito, publicou dezenas de livros, eu vou mostrar alguns desses livros aqui. Eu queria que vocês recebessem aqui no palco do Provocação Histórica, com muito carinho, Alisson Leandro Mascaro. Seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica, meu querido. Obrigado. Obrigado por te receber aqui. Que alegria, que prazer estar aqui com você. Tamo junto. Fiquei aqui um tempão falando com o nosso glorioso Galindo, né? Quando que o Mascaro vem, né? Mas eu fiquei muito feliz, muita generosidade. Eu sei que sua agenda é atribulada. E, salvo engano, aqui tem Alisson Leandro, tem mais um sobrenome. Barbater Mascaro. Barbater, né? É a italianada do interior de São Paulo. A gente vai falar disso mais para frente. Mas, meu caro, além de te agradecer aqui por estar aqui no Provocação Histórica, o que é inevitável discutir essa semana, mas não só, talvez desde os anos 20, né? Ou desde que o capitalismo imperialista provoca a Primeira Guerra Mundial, é a ascensão do que a gente vai chamar de nazismo e de fascismo na Europa dos anos 20, que se espalha como uma praga pelo mundo e que, mesmo que derrotado em 45, a gente nunca superou, digamos assim, né? O processo histórico foi derrotado, mas suas soluções finais, para usar a expressão, nunca desapareceram. E a gente vê agora a França, com o avanço, com essa marcha da extrema-direita,
a vitória ali do grupo da Le Pen no primeiro turno. Então, a questão que não quer calar, eu queria te ouvir. E a extrema-direita na França, o que está acontecendo ali para o nosso grande público entender esse processo? Mais uma vez, Lindener, a extrema-direita, para usar apenas o caso da França, ela encontra um caminho aberto, um terreno fértil para o seu crescimento. Não é a primeira vez na história. O século XX também teve na França uma extrema-direita bastante ativa, bastante mobilizadora dos sentimentos, da intelecção, da ideologia do próprio povo francês. E só para falar de França, porque começou o assunto com ela e poderia ser com qualquer país do mundo, esse movimento vem desde o século XIX. O 18 Brumário de Luiz Bonaparte do Marx já percebia alguma contradição estrutural de uma sociedade capitalista que se resolve pela posição de extrema-direita. Então, pelo menos há mais de um século e meio, esta é a solução padrão das sociedades capitalistas quando em crise, se esta crise é tomada no nível estrutural. Se ela não é estrutural, ela eventualmente busca remendos, busca remédios menos drásticos. Os liberais dão conta de resolver esse problema. A contradição extrema, via de regra, vai também para uma posição de direita extrema e o que nós chamamos de fascismo, historicamente dado, e nazismo, são modelos, eu diria, bastante consolidados, que foram típicos do século XX, mas que não deixaram de repercutir e, ao menos, estar como pano de fundo para todas as soluções desde então até o século XXI. Uhum. Então, quando o Macron fazendo aquele ato que muitos viram como um ato de desespero, dissolvendo a Assembleia Nacional Francesa, a famigerada Assembleia Nacional Francesa, que a gente pode remontar desde a Revolução Francesa, né, claro, com várias nuances, mas quando ele dissolve ali, ele, na verdade, é um liberal que escancarou as portas do liberalismo fascistoide anteriormente e agora está em desespero para tentar barrar isso, não é isso? Quer dizer, o liberalismo sempre é a antessala do fascismo? Sim, o liberalismo ele não consegue dar conta das contradições do capitalismo e ele surfa nessa onda de um capitalismo que, em alguns momentos, consegue estabilizar um certo padrão de acumulação, um termo médio dessa reprodução geral do capital. E nesse período em que o capitalismo, de fato, consegue engendrar um ciclo de acumulação, ele tem uma regulação própria, como foram os tempos posteriores à Segunda Guerra Mundial, esse tempo de ouro, as décadas de ouro do capitalismo ocidental, o liberalismo parece que chega à glória porque ele vende um discurso e ele se articula numa certa proposição ideológica de que ele favorece as liberdades, de que ele reconhece igualdades e diferenças. E, no entanto, quando esta estrutura da reprodução social capitalista não consegue mais se manter com seus remendos, porque o capitalismo é um modo de produção de exploração, é uma classe imensa de assalariados e assalariadas, uma classe imensa de desprovidos do capital, e nessa circunstância é impossível fazer esse remendo social, mantendo um padrão de acumulação que a própria burguesia, em algum momento, no que tange a esse padrão, chega a um ponto cego. Esse ponto cego é o fato de que, quanto mais se arranca das classes trabalhadoras, menos também circuito de produção, circulação, pelo caminho, eu diria, fordista, industrial, temos. Então, quanto mais se faz aqui um arroxo salarial, qual é o resultado disso em termos econômicos de compra e venda do produto que a própria burguesia na fábrica processará? Então, o capitalismo estruturalmente é crítico, leva à crise. E, em alguns momentos, quando essas crises são pontuais, o liberalismo dá conta de alguma remoção do problema. Via de regra, inclusive, o liberalismo, em algum momento de crise pontual, até tem que conceder, ainda que com uma má vontade, à esquerda, porque a esquerda, via de regra, cumpre um papel de sanar o capitalismo em benefício da burguesia. Então, faz algum acordo, desmobiliza a classe trabalhadora, faz com que a greve não tenha um impacto imenso, nem seja greve geral, seja uma greve pontual, que se resolve por aumento salarial, um ganho trabalhista aqui, um direito trabalhista ou sindical assegurado do outro lado. Então, a esquerda faz um papel para a direita. Essa é a esquerda liberal.
Via de regra, então, a administração do capital é pela direita liberal e pela esquerda liberal, mas há hora em que nenhuma das duas dá conta. Nessa hora, como uma hora de agora, em que o capitalismo pós-fordista não consegue mais fechar os seus próprios termos e ele se encontra, portanto, aqui numa contradição insolúvel, nessa hora é praticamente automático que o capitalismo do mundo penda para a extrema-direita. Então, os liberais tradicionais de direita, eles arrefecem sua resistência em face da extrema-direita, e aí nós vemos os jornais, as televisões, os meios de comunicação, esses hegemônicos, nós vemos até um setor da intelectualidade, um certo ethos burguês médio que se reputava mais ligado à arte, à cultura, a uma certa transgressão moral. Esses setores passam então a se organizar de modo moralmente conservador, encontram aí algum apelo, ainda que de fancaria ou de mentira, com um certo conservadorismo das massas, e isso é o caldo de cultura para soluções fascistas. Cada fascismo é muito diferente do outro, cada país tem uma cultura muito própria, nem tampouco Itália e Alemanha, naquele mesmo período, se valeram dos mesmos instrumentais. Enfim, a Alemanha, enviesadamente mais ainda calcada na questão racial, antissemitismo, a Itália menos, enfim, com outras demandas, uma certa glória do Império Italiano, daquele período antigo, que seria recomposta esta glória mediante a invasão da Etiópia e outros... Aí é a farsa da farsa de novo, né? Sim, mais uma com vez Mussolini, a repetição, né? Então, cada fascismo é de um modo. No entanto, esta estratégia de mobilização, essa estratégia de manutenção da reprodução do capital e de atendimento ao interesse burguês, isto é padrão. E nós estamos num tempo histórico no qual não há mais possibilidade de remendo liberal de esquerda ou de direita. Não é que não haja essa tentativa. Essa tentativa há, vários países buscam fazê-la. No entanto, nós observamos, por exemplo, a solução que teoricamente seria um remendo de Joe Biden nos Estados Unidos. Esse remendo é fraquíssimo, então é uma certa ação muito pontual, muito periférica, que ao cabo não resiste sequer a essa figura trágica e bastante exótica que é Donald Trump. Impressionante. Pensando no caso do Biden, então, que viralizou no debate, né, que tem toda essa discussão da gerontocracia do liberalismo americano decadente, né? Para além das questões da cognição ou do estado físico e mental do Biden. Mas se você tivesse diante dos nossos alunos aqui, dos seus alunos lá da USP, que sempre devem perguntar para você quais são as semelhanças entre esse momento de avanço impressionante da extrema-direita e aquele dos anos 20, em que havia, a despeito de qualquer coisa, também um crescimento expressivo da esquerda, né? Por conta da Revolução de 17. E, diferente daquele momento, a gente não tem essa contraposição ao modo de produção, à vida liberal burguesa, como a gente tinha no exemplo da União Soviética. Mesmo que, concordando com o Hobsbawm, a coisa tenha dado ali no autoritarismo stalinista, que a gente bem sabe. Mas, enfim, essas semelhanças e dessemelhanças de lá para cá. De fato, o capitalismo entra em crise naquele modelo liberal, mercantil do final do século XIX. O início do século XX no mundo é todo ele de florescimento de contradições insolúveis. Então, a Primeira Guerra Mundial já é um fenômeno estruturante de um capitalismo que não fecha as contas. As posteriores ascensões de extrema-direita, advindas inclusive pelo rescaldo da própria Primeira Guerra, também representam essa conta que não fecha. E o surgimento da Revolução Russa, o surgimento, logo em seguida, da União Soviética, tudo isso também põe, eu diria, uma demarcação de urgência ao capitalismo. Então, uma espécie de provocação ou de interpelação num nível mais imediato. O capitalismo precisava se ocupar do grande inimigo que agora estava presente, e até então ele estava no nível de uma ameaça que vinha desde o século XIX, a primeira Comuna de Paris, os movimentos da Internacional dos Trabalhadores, tudo isso era potencial, mas não era em ato. No século XX já se tem isso em ato. A experiência russa foi notável e marcou aí um campo até então não imaginado no nível prático pelo próprio capitalismo. Então, nesse sentido, em face de todo esse contexto,
o começo do século XX tinha uma estrada bastante aberta, tinha a experiência soviética que dava um frescor extraordinário para a luta das classes trabalhadoras e o impacto disso em países muito distantes da Rússia, como o Brasil, a Argentina, o México, a América Latina, o impacto foi espetacular. Mas é bom que nós nos lembremos que também a própria organização da sociabilidade capitalista, ela estava saindo de formações sociais, cada qual ao seu modo e confluindo para as mesmas formas de sociabilidade. Então, o Brasil tinha lá algumas poucas décadas de saída da escravidão. O próprio México estava estruturando, para falar apenas no caso do México, um certo modelo que tentou até em algum momento ser monárquico, dependente da Europa, mas logo em seguida foi republicano. E mesmo essa república liberal, o porfiriato, não é mais possível de se assentar nos termos liberais. E o México não foi por razão da União Soviética, que nem existia naquele momento, mas o México também tem uma revolução, também tem um movimento que se poderia chamar popular e olhando pela nossa apreciação de hoje, de esquerda, popular pelo menos, com Pancho Villa, mas quase de esquerda com Emiliano Zapata. E toda essa tradição, ela advém de contradições e lutas do próprio país. Como o Brasil também, historicamente, tinha movimentos que estavam aqui aflorando, greves. A cidade de São Paulo, uma cidade que se industrializava de modo muito grande. Mas 1924 faz 100 anos, né? A Revolução de 24, que tinha um teor operário muito forte. Muito grande, é por isso que é a Revolução não lembrada, inclusive. A burguesia paulista prefere 32 a 24, então ela chuta... A versão mais coxinha, né? Ela chuta a memória para 8 anos posteriores. Depois. De tal sorte que esses países, eles vêm de uma cultura cada qual muito própria. A Itália também tem a sua própria formação muito peculiar, um país recente de unificação também ao seu modo, como nesse caso também a Alemanha, um país de unificação recente, que misturava por lá povos que tinham por base uma certa cultura comum e uma língua também alemã comum, mas que adivinham de horizontes e mesmo de postulações morais muito distintas, um sul católico, um norte protestante. Esses países têm demandas, contradições, lutas muito específicas, de tal sorte que na Primeira Guerra Mundial, depois, ao tempo da ascensão do fascismo e do nazismo, com este outro psicanalítico da União Soviética, da Revolução Russa, nós temos razões próprias e específicas que se miram na contradição do capital e na ameaça da União Soviética. Nos dias de hoje é um pouco diferente disso, porque nos dias de hoje, as formações sociais, por mais distintas, elas operam praticamente no mundo inteiro sob a mesma forma. Eu tenho um livro chamado Estado e Forma Política, que é publicado pela Boitempo Editorial, no qual eu proponho que a leitura sobre a política e a economia das sociedades capitalistas tem que reconhecer que o capitalismo opera mediante as mesmas formas sociais em qualquer sociabilidade. Então, Brasil, Estados Unidos, Suécia, Itália, Japão, onde quer que se veja capitalismo, nós operamos por propriedade privada, circulação da mercadoria, modo pelo qual se garanta pelo Estado que o que é de alguém o outro não tome, então defesa da propriedade privada, uma lógica toda ela contábil empresarial em qualquer país e em todos os países e uma total conexão inclusive dessas burguesias, de tal sorte que então nesse caso nós não temos, eu diria, organicidades nacionais suficientes que façam um exótico de um país que, por causa desse exótico, ele se põe em diferença do resto. Então, a Itália, que tem uma glória desde o Império Romano, que deve resgatar 2000 anos de perda da glória, ou então de 500 do Renascimento, que foi uma glória também que escapou traledita, como parliamo in italiano. Esta dimensão de que cada país tem sua glória, e aí absurdos de glória. A Alemanha, que tem a glória de uma pretensa raça ou de um pretenso sangue melhor que dos outros. O Sacro Império Romano Germânico e também. Coisas assim, enfim, toda a tradição que por daí é pensada. Essas circunstâncias não são mais as de hoje. E eu diria que, no plano geral, o capitalismo determinou uma forma de reprodução social que é a mesma no mundo inteiro. As classes trabalhadoras do mundo são praticamente iguais, os trabalhadores são
trabalhadores de plataformas e de aplicativos, não têm direitos sociais substanciais. Quando alguém tenta retomar algum direito, que é o caso do Biden nos Estados Unidos e de Lula aqui no Brasil, o pouquinho que se ganha de retomada não cobre sequer o que se perdeu nos últimos anos. Aqui no Brasil, o que se perdeu com Temer e sucessores não foi sequer recobrado. Então, nós não estamos ampliando de um patamar que tínhamos há menos de 10 anos. Nós estamos, eventualmente, jogando um pingo aí de algum direito num mar de perda de direitos. Então, eu diria que no mundo inteiro o padrão é o mesmo. E agora, drasticamente, a ideologia das classes trabalhadoras também é a mesma. Porque não é mais um trabalhador do Brasil diferente do trabalhador da Argentina. Por todo lado, o cultivo ideológico das massas é um cultivo da extrema-direita. Olharmos para Milei, Bolsonaro, Trump e para uma senhora Meloni na Itália, uma Marine Le Pen na França e qualquer coisa que venha para frente, e qualquer país que se queira apresentar com alguém desse perfil, é tudo igual. De tal modo que o modo de comunicação, o modo de confecção, inclusive de laços de afeto, é o mesmo. E então, nesse sentido, não há mais, como havia no começo do século XX, a possibilidade de uma organicidade nacional ou de uma formação social específica, um país, um grupo, uma classe, que tenha aqui uma espécie de resistência ao fascismo. Existe um modo de tornar homogêneo o quadro geral da ideologia, de tal sorte que, inclusive, a frente de extrema-direita, ela se apoia, se ajuda e constrói mecanismos comuns em todo lado. Este filho do ex-presidente do Brasil, este último presidente, um filho se dedica a cultivar relações com os Estados Unidos e estabelecer uma plataforma, Bolsonaro, né? estabelecer uma plataforma comum, inclusive de estratégias. Isto envolve não gostar de vacina, isso envolve flertar com o fato de que a Terra é plana, com o fato para eles, enfim, de que a Terra é plana, flertar com princípios morais tais e quais. E todo esse quadro, ele está pasteurizado no mundo. E agora vem o problema. Se ele é basicamente homogêneo no mundo inteiro, o eu diria, pré-capitalista que cada país tinha no começo do século XX, e a Rússia também tinha, era um país czarista, um país que vinha agrário de uma base feudal, que também foi, de algum modo, e claro, ao seu estilo próprio, com as suas contradições, o que se deu com a China também, um país eminentemente agrário, que permitiu tanto a Lenin quanto a Mao Tse-tung perceberem cada qual ao seu modo que suas sociedades não se encaixavam totalmente numa certa pretensa linearidade histórica que vinha lá do iluminismo, de que com ideia, esclarecimento, luz, nós chegamos mais para frente, mais luz, mais progresso, e que, portanto, esperaria que os países capitalistas mais industrializados e mais avançados permitissem o socialismo. O caso russo, um país semi-industrializado, mas bastante ainda agrário, e o caso chinês, com uma parcela agrária, rural, ainda mais expressiva, esses países e estas formações sociais tinham histórias próprias, eu diria até afetos muito específicos, que nem eram iguais, muito distintos, inclusive, o afeto russo do afeto chinês para o povo. Eles arrancaram alguma coisa pré-capitalista para poder fazer uma espécie de adornamento para uma pretensa ou um horizonte de revolução socialista. Hoje, nós sequer temos uma pretensão passadista, porque em todos os países do mundo, quando se dá aqui um pleito moral, esse pleito moral é fabricado segundo as circunstâncias do capitalismo presente. Então, nem tampouco o conservadorismo moral reputado dos brasileiros tem lastro de tradição, porque se nós observarmos a base da nossa gente, isso não é a base russa ou a base chinesa do começo do século XX que dizia por lá: a China tem uma história de ser o país do centro do mundo e por 200 anos ela perdeu alguma centralidade porque a Inglaterra o invadiu, Hong Kong passou a ser domínio chinês, Macau era domínio português fazia 400 anos e etc. e tal. Essas glórias do passado não são mais cultivadas como tal. No caso do Brasil, inclusive, as glórias morais brasileiras que foram típicas do século XX, do reacionarismo do século XX, um padre, a batina, dando a mão para o político reacionário, corrupto. Nós não temos mais batina. Inclusive, a nossa produção moral reacionária ela é uma espécie de pré-fabricação
estadunidense trazida para cá, de tal modo que é pioneiramente no mundo uma sociedade muito peculiar, porque ela troca de religião majoritária num caso que não se deu na história da humanidade. Quando ela se deu lá no tempo do protestantismo dos séculos XV e XVI, não foi o povo que trocou de religião, foram os senhores feudais que ou estavam com Roma ou estavam contra Roma e protestavam contra Roma e, portanto, um senhor feudal compulsoriamente fazia os seus servos trocarem de religião católica para alguma religião protestante. É a realeza, né? No caso brasileiro, é um fenômeno muito peculiar, que é um povo inteiro, ou em grande maioria, ou num número ao menos expressivo, que troca de religião. Então, nós não estamos aqui adstritos a uma tradição de 500 anos de uma colonização, de um domínio europeu sobre esse território. Nós estamos inventando um moralismo e um tradicionalismo. Então, é a invenção da tradição, que não se dava aqui conosco, e essa invenção da tradição, ela é a mesma para os fins práticos daquela dos Estados Unidos, de tal modo que alguém que está lá nos interiores dos Estados Unidos, reagindo ao cosmopolitismo, reagindo àquilo que se chamou em algum momento esquerda, que na verdade essa esquerda é o liberalismo, enfim, costumes, pautas morais de Nova York, da Califórnia, esse miolo dos Estados Unidos, para o caso do Brasil, é de ponta a ponta a mesma reação fabricada por lá e trazida para cá. Então eu diria que no quadro de hoje, nós não temos pé para apoiar uma resistência, uma transformação em formações pré-capitalistas dos países, porque a nossa, inclusive do Brasil, ela que saiu de um escravismo colonial, ela aqui não legou especialmente uma história de batalhas que fossem cultivadas. Tiradentes também não é um símbolo que o povo tenha um cultivo maravilhoso. Panteó Villa, para o caso dos mexicanos, dá até rancheira, dá o corrido revolucionário, que é um estilo de música que nós no Brasil desconhecemos. Enfim, aqui não se tem nada parecido com música popular mexicana, que seria um corrido revolucionário. Então nós não temos um especial cultivo da nossa própria história de luta, embora tenha havido uma história de luta. Ideologicamente, nós não guardamos. A dificuldade nossa é extrema porque, de algum modo, hoje o capitalismo fecha o cerco, hoje não temos uma União Soviética, então não temos um símbolo de contraste, e o socialismo que se levanta como hipótese e possibilidade de superação das contradições do capitalismo, do fascismo, da extrema-direita, ele é um socialismo, na prática, a ser construído em cada país. Então, ele não tem apoio externo, não há ouro de Moscou, como também não havia naquele tempo, mas havia uma ilusão de que esse ouro havia. Então, não há os caraminguás aí que poderiam ajudar um ou outro, uma ou outra a fazer alguma liderança. Ou seja, a história se torna, então, ainda mais cruel, porque agora é o mundo com um domínio ideológico, eu diria, massivo, e a sociedade sem a possibilidade de descobrir, por exemplo, por apoio, qual o caminho. As sociedades têm que aprender a resistência à luta de transformação social na marra. Nossa, tem aqui uma série de teses, inclusive, que a gente pode até continuar nessa linha, por exemplo, para pensar esse transplante entre o catolicismo popular, mas também reacionário, pelo neopentecostalismo norte-americano. Mas vamos chegar lá. Eu estou aqui ao vivo, ouvindo aqui em BVC, da aula do professor Alisson Mascaro, da Universidade de São Paulo, do Largo de São Francisco, que, entre outras coisas e causas, abraçou ali no século XIX figuras da literatura brasileira, de Álvares Azevedo, até o glorioso Luiz Gama, né? E só recentemente veio a se tornar figura de fato aceita naquele meio. E daqui a pouco eu te faço essa pergunta em relação ao mundo reacionário do direito. Mas antes disso, estou aqui com os livros. Vamos pedir aqui, Voz de Minha Alma, Malu, minha querida. Vamos colocar na tela aqui. O Alisson Mascaro lançou esse ano Sociologia do Brasil, pela Boitempo Editorial. Aliás, além da quarta capa aqui da Luciana Genro, do Silvio Almeida, a capa aqui tem o Centrão de São Paulo e o primeiro edifício modernista da cidade, que é o edifício Estera aqui, ó, esse aqui, né? Todo funcional, todo já na lógica da ideologia do progresso, que depois vai também fazer parte de Brasília. Essa capa tem 3 orientandos meus. A Sensacional, Luciana Genro, né? O Silvio Almeida escrevendo textos e o Vitor Baral, que além de orientando de mestrado e doutorado, é também um fotógrafo muito especial, e essa foto é dele. Maravilhosa. Os 3 foram orientandos seus? Luciana Genro, o Silvio Almeida e o Vitor Baral, que é o autor da foto.
Para não perder a oportunidade, qual é o tamanho da importância e da alegria de ver o senhor orientando como ministro dos Direitos Humanos? Muito especial. É um negócio muito louco, né? E um homem negro do Instituto Luiz Gama, né? Dá uma alegria imensa, um alívio, especial, né? Especial. Silvio é muito querido. Eu recebi muito jovem para começar essa estada de formação acadêmica e eu orientei desde o mestrado até o pós-doutorado. É um ser humano magnífico, de um compromisso extraordinário com as melhores lutas do povo e, para mim, é muito feliz vermos esse momento do Brasil contando com essa imensa contribuição do querido Silvio. Sensacional. Vamos colocar aqui, então, no chat também para o pessoal poder entrar na Boitempo e ler o eu ia falar Cristiano, você é parente do Cristiano Mascaro? Não, é só um acaso que é o fotógrafo famosíssimo, sim, né? Sim. Aí eu fui falar com alguém agora no Zap, vindo para cá, e eu falei Cristiano, falei, só falta eu errar na hora lá e falar o nome errado do Alisson, né? Mas, enfim, Alisson Leandro Mascaro, Sociologia do Brasil, parte das suas teses aqui agora anunciadas para pensar o Brasil da sociedade escravocrata e de um pensamento que sempre apagou o mundo afrocentrado, né? Aparece aqui, né? Você retoma nomes Beatriz Nascimento, né? Lélia Gonzalez, Clóvis Moura, toda uma tradição brasileira crítica que tem um legado especial para pensarmos que não se trata nem tão pouco de uma consideração que pudesse ser, eu diria, genérica, a ponto de dizer há um maquinário capitalista indistinto e liberal, que para ele tanto faz quem são as pessoas, os sujeitos da exploração. Este tanto faz é meia-verdade, porque a outra meia-verdade é que nós somos uma sociedade capitalista advinda de um escravismo colonial. Daqui eu trago Ciro Flammarion Cardoso, Jacob Gorender e teóricos clássicos, né? Fundamentais para pensar o modo de produção no Brasil. Esta saída do Brasil, bem como a dos Estados Unidos, de um modo de produção escravista colonial, nos deu, de modo profundamente marcante, um regime de racialização. Esta racialização é ainda mais notável do que aquela europeia, que saiu do feudalismo, e o feudalismo não era marcado por raça, era marcado por uma condição muito estruturante de exploração, só que indistinta quanto à raça. E no caso dos Estados Unidos, de Cuba, do Haiti, da Colômbia, do Brasil, esta determinação da exploração é profundamente racializada, em especial com as populações trazidas compulsoriamente da África, as populações negras, mas também, ao seu modo, com as populações originárias, os povos originários, ditos indígenas. Então, eu diria que a racialização é um elemento decisivo do caso brasileiro, bem como do caso estadunidense e de outros países, e isto, então, tem que ser pensado em conjunto com o modo de produção. É uma articulação aqui muito decisiva, que então não pode ser tomada apenas pelo nível liberal de que basta lei, basta instituição, se o contexto da formação social é dado de modo econômico, produtivo, no nível, eu diria, mais decisivo por esta racialização. Então, nessa dimensão é que eu insisto no livro, não só para a questão racial, mas para as questões decisivas da sociabilidade. Eu insisto que nós não conseguimos avançar com a possibilidade de compreensão do Brasil e mesmo de luta pela transformação social somente com as armas tradicionais que eu chamo de liberais. E tampouco nos são suficientes as armas que eu chamo de não liberais, que embora tenham uma parcela bastante progressista de leitura, como por exemplo a de Darcy Ribeiro, que louva o que ele chama de mestiçagem e miscigenação nas palavras dele, mas também tem em outras facetas, que não a do Darcy Ribeiro, ele não tem culpa nenhuma do outro lado, ele é inimigo, inclusive, do outro lado. Teve em Gilberto Freire também aqui um motor de uma certa legitimação de um quadro que diria que o Brasil teve uma escravidão boazinha, teve uma relação entre raças açucarada. Nenhuma dessas posições, nem aquela que vai dizer lei para todo mundo, a lei é igual para todos, essas soluções à la Sérgio Moro, enfim, que a lei seria igual para todos, nem tampouco o louvor apenas da coesão social, porque somos um país, um patropi, um país tropical abençoado por Deus. Coisas como tais não resolvem o nosso caso. Nossa estrutura é uma estrutura econômica. Então, um pedaço decisivo do Brasil tem o mesmo problema do pedaço decisivo dos Estados Unidos e, nesse caso, também da Europa. O que nós temos de específico
está fundido, está moldado com o geral, que é o modo de produção. O problema do Brasil é o mesmo problema do mundo, é o modo de produção capitalista. E aqui com essa história, que foi a mais longeva na história da escravidão mundial, né? O maior número dos 12 milhões de africanos escravizados, pelo menos quase 5 milhões vieram só para o território luso-brasílico, né? E depois também para o Brasil independente. E aí, o último também é acabar com a escravidão. Quer dizer, como é que você narra a história desse país sem narrar a história da escravidão, né? É fundamental. E não há, Mascaro, uma incompatibilidade entre modernidade e escravidão capitalista escravizando africanos, né? Porque sempre teve essa história de que aqui era atrasado porque tinha escravidão. Isso não é incompatível com o capitalismo, né? De modo nenhum, o capitalismo é um regime de exploração. Se alguém toma moderno por muito esclarecido, tomando o termo vulgar de moderno, aquilo que não é atrasado, aquilo que é up-to-date com o que o mundo tem de melhor, ou algo assim, não há um lugar no mundo, então, que seja moderno, porque em qualquer lugar do mundo o capitalismo é um regime de exploração. Um ser humano acorda de manhã a contragosto, toma um transporte ou vai a pé, 1, 2, 3, não importa a quantidade de transportes, é só cada vez mais flagelo, e essa pessoa passa a vida vendendo força de trabalho para o outro. Por que isso é moderno? Isso é moderno em face da escravidão antiga, em face do feudalismo. Enfim, é uma só comparação de instrumentais de exploração para lá e para cá. Então, todo país do mundo é moderno na medida em que a exploração capitalista é a modernidade. Essa exploração toda a minha caminhada, inclusive de pensamento de teoria política e teoria do direito, essa exploração só tem uma modernidade em face das outras. Ela faz com que as exploradas e os explorados vendam sua força de trabalho, ou seja, as pessoas do mundo não são mais chicoteadas para que trabalhem. Elas têm que declarar ao seu explorador que querem ser exploradas. Coaching de si mesmas, né? Algo nesse nível. Então, isso é modernidade. Nesse sentido, o Brasil e os Estados Unidos não são mais atrasados que o resto do mundo. Eles têm a saída da sua estrutura, que era escravista colonial, enquanto a Europa tem a saída da sua estrutura, que era feudal. De tal sorte que a Alemanha, até em pleno século XX, mantinha esses resquícios, como o Brasil os manteve, os Estados Unidos os manteve, e, de algum modo, então, um problema nosso, tem uma parcela que é da nossa formação social. Mas boa parte do nosso problema, e a Alemanha tem a sua formação social, a Itália também tem, a Rússia a mesma coisa, etc. Mas boa parte do nosso problema é o mesmo problema do mundo, ou seja, o problema é a forma social do capitalismo, o problema é o modo de produção. Sensacional. De novo aqui, Alisson Mascaro, Sociologia do Brasil. Alisson fez os lançamentos esse ano, tem uma série de entrevistas também em outros canais, os nossos parceiros, TVT, 247 e companhia. Lançou em várias livrarias também aqui de São Paulo, Tapera Taperá. Eu lembro de ter visto alguns trechos também. Um que a gente estava comentando aqui no começo, dessa ascensão, dessa gênese do fascismo, o Crítica do Fascismo. Esse eu ainda não li, mas está aqui na fila já para pensar, inclusive, todas essas ressignificações, né, da história como farsa, pensando no 18 Brumário que você mencionou. Aliás, que livro espetacular, né? Sim. 18 Brumário é uma coisa que você lê assim, as 3, 4 primeiras páginas, você fala... Porque na faculdade você sabe, né? Você é professor lá, está lá no Largo São Francisco, você fala, pessoal, leia Marx, 18 Brumário. O Istvan Jankson da USP falava para nós, leiam Marx, leiam 18 Brumário. Não vai começar pelo Capital que você... Né? Aí eu... Legal, não sei o que e tal. Aí depois que acabou o curso eu comecei a ler, né? Tinha mais tempo, né? Porque na graduação você fica correndo ali naquela linha de produção. E aí a hora que ele começa a falar da história, Hegel disse... Como é, professor? Você que é um hegeliano raiz ou um marxista raiz, mas o Marx é profundamente hegeliano, né? Como é que é a frase de efeito? Na verdade, Marx faz aqui uma espécie de reelaboração de Hegel, e há toda uma pergunta do quanto de Hegel há em Marx, enfim, se um todo, uma parte ou nada. Enfim, existem muitas leituras. E Marx aqui insiste eu diria nesse xiste, porque nem é uma questão decisiva de Marx, de saber se a história se repete, porque Hegel tinha essa pretensão de imaginar uma certa constância e mesmo um certo fluxo histórico linear, do qual o marxismo, via de regra, com as melhores armas, discorda. Enfim, o fluxo histórico é um fluxo em aberto. Somente uma leitura, eu diria, muito tradicionalista, muito conservadora de Marx, pensa que seria um caminho linear ao socialismo. As mais avançadas leituras do marxismo sempre
entenderam ao contrário desse modelo hegeliano. Aberto, e não é teleológico. Não é teleologia, não tem um inexorável que vai acontecer. Então, esta história de que a história se dá primeiro como tragédia, depois como farsa, que é o mote pelo qual ele insiste que quando se vê uma tragédia pela primeira vez, ela é horrível, mas pela segunda vez já deveríamos ter instrumentos, armas para resistir a isso, enfim, saber dessa infâmia da repetição. É quase aqui num nível psicanalítico de que a repetição, ela estrutura o sofrimento do sujeito. Então, essa brincadeira que Marx faz com Hegel no 18 de Brumário, ela também aqui nos revela que o capitalismo ele tem formas, ele se estrutura, ele se reproduz a partir de coerções sempre as mesmas. Então, se no século XIX Luiz Bonaparte parecia a figura, eu diria, histriônica, peculiar, da qual ninguém acreditaria que ele pudesse tomar o poder, no século XX, Mussolini e Hitler também são figuras do mesmo quilate, em termos de absurdo. Então, é uma farsa a todo tempo e, ao mesmo tempo, é uma tragédia. Então, a brincadeira de dizer primeiro a tragédia, depois farsa, é um xiste, é uma piada. Mas o capitalismo reitera, repete constantemente um quadro de exploração que se resolve politicamente na base de golpe, na base de absurdos, de arranjos políticos. Então, o golpe de Luiz Bonaparte, a marcha sobre Roma, o meu Crítica do Fascismo foi publicado agora, faz menos de 2 anos, exatamente ao tempo do centenário desta infame marcha sobre Roma 22, né? De Mussolini, que foi em 1922, o livro saiu ao final de 2022. É o penúltimo antes do próprio Sociologia do Brasil. Esta dimensão, quando nós olhamos figuras como a deste ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, mesmo Michel Temer, que inaugurou esse quadro de horrores mais próprio nosso, quando se vê Trump, quando se vê Milley, que conversa com um espírito de cachorro e que faz coisas aí que me escapam aqui, nos exotismos que fazem também, elas não são as questões decisivas, porque elas desviam daquilo que é fundamental, nós observamos que é sempre uma repetição e a mim não me dá muita felicidade dizer é a primeira vez que é tragédia e o resto é farsa. Porque em todas as vezes é tragédia e farsa. Porque o que Milley faz na Argentina, o que Bolsonaro fez no Brasil, o que o Trump fez e fará nos Estados Unidos, isto é, obviamente, um aspecto farsesco, então é, efetivamente, um espetáculo que sabe lidar com a ideologia do modo mais absurdo possível. Eventualmente, as esquerdas é que não sabem lidar com esse despertar de desejos, despertar de pulsões inconscientes. A direita sabe lidar muito bem com isso, a extrema-direita. Então, é uma farsa. E essa farsa não é o oposto da tragédia, essa farsa é o encaminhamento da tragédia. Todos esses povos sofrem. Desde Luiz Bonaparte, naquele tempo da França, os povos sofrem. Então, eu diria que, nesse sentido, pensar a história também deste modo aberto, deste modo que reconhece, inclusive, a ruptura, que reconhece uma não constância linear, embora haja uma constância da reprodução do modo de produção. Mas existe um aberto nesse contexto, é isso que eu faço em Crítica do Fascismo, em outros livros meus, para entender, inclusive, que nós não podemos simplesmente esperar que o tempo histórico desabroche do nada uma solução transformadora, de tal sorte que a minha insistência é neste aspecto de mobilização, de despertar deste desejo das massas para a transformação social e de um agir transformador. Não dá para esperar que a história se resolva por uma linearidade. Eu publiquei há 3 anos um pequeno livro chamado Althusser e o Materialismo Aleatório, publicado pela editora Contracorrente. E nesse livro eu insisto com uma ideia decisiva, que é uma ideia mais atual, inclusive do marxismo, que vem de Louis Althusser e vem de toda uma tradição que remonta a Spinoza, remonta a Lucrécio, remonta a Epicuro. O Marx fez um doutorado sobre Epicuro, era um epicurista. A ideia de que nós não temos uma teleologia e o acaso e muitas vezes as forças que vão se dando aqui em luta, mediante aleatório, mediante circunstâncias que não são previamente vistas, elas são dadas a partir de um momento,
são variáveis que nós não controlamos a princípio que geram um modo de produção. Então, a minha tese, que é muito próxima dessa mesma tese de Althusser e de outros filósofos mais, é que nós temos uma constância da reprodução de formas sociais dentro de um modo de produção. Mas a passagem de um modo de produção para outro, dos modos que se deram no passado, de um para o outro, e de agora para o socialismo, nada disso pode ser previsto em termos de linearidade. Nada disso é inexorável, nada disso é uma teleologia que basta sentar sobre a semente, esperar a árvore crescer para já estar em cima da árvore dando tchau para os outros. Muito pelo contrário, é um processo de luta. O escravismo antigo romano não era inexorável que de sua crise surgisse o feudalismo. O capitalismo poderia ter surgido, inclusive, de uma sociedade de escravizados, uma sociedade mais urbana como era a romana, mesmo a grega, as sociedades gregas. Ela teria muito mais, eu diria, potencial se fôssemos pensar apenas no nível ideal de chegar ao capitalismo do que uma sociedade agrária, toda ela relativamente desconectada de uma organização central na urbe, como era medieval, não é que não houvesse urbe nem conexão entre feudos, mas era de uma monta menor do que aquela do escravismo antigo. E esta da Idade Média passou aí 300 a 400 anos de esgarçamento, tentativas, modulações, absolutismo. O absolutismo tanto pode ser pensado como uma espécie de protótipo para o posterior capitalismo, mas também pode ser pensado como um hiperfeudalismo, é um hiper-senhor feudal, um monarca absolutista, enfim. A lógica, que eu insisto muito num livro chamado Filosofia do Direito, que é um livro no qual eu trato da história da filosofia, a lógica da Idade Média, homini potestas nisi adel, todo poder nasce de Deus, serviu para legitimar um milênio de feudalismo e serviu para legitimar 300 a 400 anos de absolutismo. Todo poder nasce de Deus, Deus delega o poder a um senhor feudal. A mesma argumentação se usou para um monarca absolutista, ele manda totalmente. Então eu diria que a história não era linear, tampouco se podia dizer que o escombro do feudalismo geraria o capitalismo. E neste momento agora, eu junto aqui estas duas reflexões, isso para mim é um alerta muito grande, porque nós não temos a garantia de que o escombro do capitalismo gere, por meio deste escombro, deste sofrimento, o socialismo. As massas, o povo, não tem, eu diria, de antecipação ou de um modo natural, como se fosse biológico, o pendor de, em sofrendo, votar na esquerda ou em sofrendo muito, nem sequer votar, fazer uma revolução. Em sofrendo, pode acontecer que as pessoas, isso é a história do capitalismo, votem na extrema-direita, pensem que o problema é a falta de Deus, pensem que o problema é a falta de fé, imaginam que o problema econômico tem alguma relação com o aborto, com problemas morais das pessoas, de tal sorte que há uma consolidação ideológica que não é de pronto passível de fazer com que as pessoas lutem pelo socialismo. Então, os escombros do capitalismo que um dia hão de vir, e nós podemos até flertar com a ideia de que nós já estamos entrando numa certa crise do capitalismo, na qual o seu regime de acumulação não consiga mais pôr um pé para um outro regime de acumulação, porque o capitalismo sempre trocou um regime de acumulação interno por outro, mas eventualmente pode acontecer de que ele não consiga engatar um outro regime de acumulação. Nessa hora, então, não adianta dizermos nós, agora o povo vai para o socialismo. Pode surgir uma coisa que nós não conhecemos, uma repetição de modalidades e de modos de produção anteriores, e isto, para mim, representa fundamentalmente a exigência de luta. Nós precisamos efetivamente organizar instrumentais, vínculos, coesões, criar apelos ideológicos e afetos para fazer com que, neste caso de uma crise estrutural do capital, nós não venhamos a reconstruir, ainda que de outro modo e com outras bases, soluções como feudais ou escravistas. Nós construamos o socialismo. Então, a história, aqui num nível de uma filosofia da própria história, ela é decisiva para termos, fundamentalmente, um peso enorme sobre o nosso ombro. Está por nós a possibilidade de construirmos para a frente algo tão ruim quanto, ou eventualmente pior que isto, ou então tão ruim de outro modo, ou construirmos uma história muito melhor.
Sensacional. Ô, Galindão, você não trouxe ele antes aqui? Como dizia o velho Abu, né, Mascaro? Você tinha que falar essas coisas na ONU, né? Aqui o Provocação Histórica ninguém vê, né? Tô brincando, nosso grande público vê sim. Ó, por falar em escombros, eu acho que parte desses escombros tem tudo a ver com esses vícios em tecnologia, essa inteligência artificial que vai graçando e aos poucos se naturalizando, como sempre, na história do capitalismo. Em função disso, eu anuncio a vocês aqui, senhoras e senhores do ICL, e para além, que no domingo agora, o nosso glorioso Eduardo Moreira vai fazer aqui uma aula especialíssima com o Adam Alter, que é professor, salvo engano, da NYU, em Nova York, e vai falar aqui sobre o apocalipse tecnológico. Tem até os escombros ali criados no card por IA, né? Que você põe ali lá os termos, conceitos e cria a IA do escombro, né? Para pensar também no próprio Walter Benjamin, que sabia muito bem flertar com a própria história da arte, né, para pensar tudo isso. Então, se inscrevam, uma aula aberta, gratuita, às 20 horas do domingo, com o Eduardo Moreira e a aula especial do Adam Alter. Vai debater aqui com o Eduardo Moreira o nosso glorioso Sérgio Amadeu, que manja muito das Big Techs, manja muito de inteligência artificial e faz, evidentemente, como faz aqui o Mascaro, para pensar a história do mundo, né, e do modo de produção capitalista. A crítica, evidentemente, dessa inteligência artificial por ela mesma, né? Então, se inscrevam, vocês vão adorar. Apocalipse Tecnológico, no domingo, aberto, gratuito, online. E mais um recadinho aqui, o Alisson Mascaro, Chico Buarque ou Caetano Veloso? Chico Buarque. Já que você falou do Chico Buarque, ó, viu? Deu certo. Vamos colocar aqui na tela, voz de minha alma. Eu vou ter aqui a audácia, Mascaro, de contar um pouco da trajetória da história do Brasil em função da obra do Chico Buarque. Quer dizer, a partir do dia 12 de julho, no SESC, aqui no Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, eu e a cantora, a musicista Flora Reis, a gente vai ousar aqui, em função de algumas canções do Chico, narrar a história do Brasil e seu autoritarismo brutal, passando desde canções de formação do Brasil colonial lá com fado tropical, né? Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, até canções, evidentemente, contra a ditadura, contra a repressão, passando por canções muito recentes que o pessoal acaba esquecendo, mas Caravanas, por exemplo, é uma canção que fala das permanências implacáveis da escravidão no Rio de Janeiro do século XXI, né? Enfim, então se inscrevam aqui, o link vai ficar para vocês no chat, serão 3 encontros, o primeiro tratando de história do Brasil, falando do Sérgio Buarque de Holanda também, o pai do Chico, né, de quem ele herdou esse amor e essa crítica à história. E o segundo encontro falando do mundo do trabalho, inclusive dessa precarização no mundo do trabalho, desde construção até canções mais recentes. E o terceiro encontro falando de história de amor, até porque, né, ouvir Chico Buarque não ouviu uma canção de dor de cotovelo, né, atrás da porta, desalento. Se inscrevam, vocês vão adorar. A Flora vai tocar violão, eu vou falar de história. Vez ou outra eu vou ali ousar cantar uma outra canção. Qual é a sua preferida? É difícil falar do Chico, né? Eu tenho 20, 40. Tem 20, 40 preferidas, né? Não nenhuma em especial. É inacreditável, né? 40 são especiais. É um assombro, né? Bom, Alisson Mascaro, queria dizer aqui que receber você aqui, ouvir você, sobretudo, é um alento, uma alegria. Eu fico muito feliz de ter feito a Universidade de São Paulo e saber que você é o professor da Faculdade de Direito, tendo a sua crítica contundente, além da sua voz, que além de ser uma voz que corta o fascismo, também é uma voz de locutor, né? É aquela voz de cinema. Tem que fazer vários documentários com o Mascaro aqui, viu, sério? Mas o fato é uma alegria imensa te receber. Parabéns pela trajetória, né? Se estivéssemos aqui em instâncias de decisão, já te dava aqui uma série de mandalas e comemorações as mais variadas. Uma alegria te ouvir e pela coragem da verdade, né? Obviamente. E, bom, mas chegou aqui o momento, antes da gente se despedir, que a gente chama de o momento Jim Fellow, o momento Marília Gabriela, Jô Soares Abujanra desse programa, e das lentes vermelhas do possível socialismo que a gente possa construir. Eu vou fazer, as luzes do mundo se movem por você, Alisson Mascaro. Eu vou fazer 3 questões rápidas e você vai responder comigo assim na lata, pode ser? Então vamos lá, levante-se comigo aqui para a gente olhar. O Fernandão fica rindo ali, ó, mas é aqui o momento de descontração, né? Que se torna muito sério, porque só faz pergunta bomba, né? Então aquele bate-pronto assim. Por que o marxismo? É a ciência que permite a revolução. O mundo vive em exploração e o mundo, portanto, precisa ser transformado, e essa transformação não é um remendo, é a revolução
e a ciência que permite entender como o mundo é e como o mundo pode ser outro é o marxismo. Sensacional. Ó, Alisson Mascaro, o que é o Brasil? É um pedaço do mundo naquilo que é estrutural, igual a todo o resto do mundo. As formas sociais são as mesmas e temos aqui o pedaço que é nosso, é a nossa formação social, tão horrível e ao mesmo tempo tão especial. É, para nós que somos aqui, o pedaço mais apaixonante do mundo. Além de tudo, tem poesia. Alisson Mascaro, você nasceu em Catanduva, mas foi criado lá e depois veio para São Paulo estudar? Vim para São Paulo com 17 anos para estudar na Faculdade do Largo São Francisco. Então foi aquele boom, né? Você sai do interior, sim. Nem sabia o que era Universidade de Direito, né? Eu pelo menos não sabia na minha geração. Enfim, tinha alguma referência, mas, enfim, mas estar na USP e vir aos 17 anos para São Paulo, estudar na USP e depois fazer toda a minha carreira acadêmica também na USP, foi muito especial. Quer dizer, a minha cidade natal, meu espaço querido, eu tenho o cordão umbilical por lá e São Paulo, para mim, é a plataforma para o mundo. Que beleza. O que é São Paulo, então? É o espaço mais exemplar da contradição brasileira e, ao mesmo tempo, da potência da nossa transformação. É, para mim, um espaço muito querido e, ao mesmo tempo, é um espaço de muita luta, de muito combate a ser feito. É uma formação peculiar dentro de um país que é outra formação peculiar. E tomara que cada vez mais São Paulo seja Brasil e o Brasil possa, junto com São Paulo, ser uma espécie de esteio da transformação do mundo. Sensacional. Não dá para parar de ouvir o Mascaro. Só para fazer aqui um momento, Marília Gabriela, ó, um livro para o nosso público, além dos que a gente mostrou aqui. Um livro que você fala, isso aqui para começar a pensar no Brasil, começa por ele. Se você pudesse indicar, nem todo mundo vai poder estudar na USP, mas para os nossos alunos aqui, o que você diria? 1000 possibilidades de leitura, mas o quanto, eventualmente, a própria literatura ela habilita a pensar um país, pensar as suas circunstâncias. Então, eu sou incapaz de dar um livro apenas que seja livro síntese, livro, enfim, de eixo estrutural. Eu diria para pegar da literatura do nosso país aquilo que foi mais contundente, mais verdadeiro, mais crítico, e cada qual tem a sua estrada, o seu caminho. Eu tenho meus poetas e minhas poetas, meus e minhas escritores e escritoras preferidos. Descubram vocês também e busquem a sua estrada. Você falou dos meus poetas, sensacional. No meu fatal lado esquerdo, como diz o poema do Drummond, né? No fatal meu lado esquerdo. O que é ser de esquerda? Estar ao lado de quem apanha e não de quem bate. Estar ao lado de quem sofre as dores do mundo e não de quem causa essas dores. Para mim, ainda, o mundo é um mundo que tem um traço no chão. E quando nós nos identificamos com aquele que bate, nós somos de direita. Quando nós nos identificamos com quem apanha, nós somos de esquerda. Sensacional. Senhoras e senhores, esse foi mais um Provocação Histórica com Alisson Mascaro. Entrem na Boitempo, leiam os livros, prestigiem, participem dos eventos. Inclusive, a USP é uma universidade pública, vocês eventualmente podem ir lá de uma aula, ver como funciona, vocês não são proibidos de entrar. Viva a Universidade Pública Brasileira. Alisson Mascaro, muito obrigado e despeça-se do seu grande público, meu querido. Obrigado, querido. Uma alegria muito grande estar com você. Abraço. E com todas e todos. Abração. Dá um abraço aqui. Obrigado. A gente tem uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University, o cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de administração e negócios do mundo, Adam Alter, vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, para nos explicar o que está por trás desse vício em tecnologia que virou uma pandemia mundial e transformou 5 empresas naquelas que controlam quase que toda a economia do mundo.
E para você se inscrever gratuitamente e assistir essa aula fundamental, é só você clicar no link que vai estar junto com esse vídeo. Se inscreve agora para aprender com Adams Alto.